Vamos supor que todos os dias você gaste R$ 10 no café da manhã na padaria, mais 20 na hora do almoço, porque é muito trabalhoso preparar e levar marmita de casa, mais 5 de sobremesa e mais o equivalente a 1,40 em assinaturas, como o Spotify ou Netflix. Eu sei, parecem pequenos gastos, mas isso representa um gasto de 13.104 ao ano. E esses são os pequenos furos que vão afundando o barco da vida financeira do brasileiro médio, sem que ele perceba. O pior é que a maioria das pessoas vivem assim, gasta um pouco aqui, um pouco ali, e quando se dão conta, o salário sumiu logo nos primeiros dias, e fica sem entender para onde foi todo o dinheiro. E sabe por que isso acontece? Porque nunca nos ensinaram um método para cuidar do nosso dinheiro. E por isso, acabamos dando o mesmo propósito para todo o nosso salário, o de consumo. Se você deseja no futuro ter mais tranquilidade ou até atingir a liberdade financeira, é indispensável que a partir de hoje você crie uma rotina para o seu dinheiro, dando propósitos diferentes para cada parte dele. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 4 propósitos que as pessoas financeiramente inteligentes dão para o seu dinheiro assim que recebem qualquer valor. Se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é David Leme e eu criei esse canal para falar de algo que mudou a minha vida, educação financeira comportamental. Esse é o primeiro vídeo que eu posto e espero que eu consiga te ajudar de alguma forma. E se eu conseguir, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like ao final do vídeo e se inscreva no canal. Dadas as credenciais, vamos ao vídeo. Nesse método, é como se você tivesse 4 caixas e cada uma delas você colocasse uma parte do seu salário. Cada uma dessas caixas vai ser responsável por alguma área específica da sua vida. E se você quer se tornar uma pessoa com uma vida financeiramente mais saudável, eu sugiro que você preste muita atenção nesse vídeo e coloque em prática o que você vai ver aqui o mais rápido possível, já que essas atitudes não só vão te ajudar a economizar, como fazer o seu patrimônio crescer e, consequentemente, te dar mais tranquilidade quando o assunto for dinheiro. Vamos lá, o seu salário acabou de cair na conta e antes de sair gastando ou pagando contas, você vai fazer o seguinte: vai abrir uma planilha no computador ou um bloco de notas no celular, ou até separar uma folha de caderno em 2 colunas, isso não importa. De um lado, você vai colocar tudo que é necessidade e do outro, tudo que é desejo imediato. Pode parecer simples, mas é aqui que muita gente já desiste e volta a viver com a corda no pescoço porque acha trabalhoso demais ou que isso não vai mudar nada na vida dela. Geralmente as pessoas que pensam assim são as pessoas que mais têm problemas financeiros. E isso acontece não porque as pessoas são preguiçosas de listar essas coisas, mas sim por causa do efeito psicológico. Ou melhor, o desconforto psicológico de ver a quantidade de dinheiro que é gasto em coisas que, na verdade, não são de primeira necessidade, que são muito mais ligados a recompensas imediatas, coisas que podem ser postergadas, como um sorvetinho na hora do almoço, ou mais um par de tênis, tendo outros 5 em casa, ou até mesmo aquele pedido no iFood só pela preguiça de cozinhar. A verdade é que cortar esses pequenos gastos pode parecer besteira, e dependendo do tamanho do seu patrimônio, sim, é besteira. Mas se você não tem nenhum patrimônio, a longo prazo são justamente esses pequenos prazeres do dia a dia que você cede sem perceber, que acabam atrasando a sua liberdade financeira, ou até mesmo o fato de você começar a se organizar financeiramente. E não entenda que eu estou dizendo aqui que você deva levar uma vida miserável, que não deve se divertir ou ter algum pequeno prazer no seu dia. Não é isso. Lembra que eu falei de não dar o mesmo propósito para todo o seu dinheiro? Isso também se aplica aqui. Se mimar, como as pessoas costumam dizer, também é importante. O problema é fazer isso sem medida. E mesmo que você ache que isso não tem nada a ver contigo, vale a pena fazer o exercício. Provavelmente você vai ficar surpreso com a quantia de dinheiro que sai da sua mão todos os meses sem você perceber. O que você vai fazer é o seguinte: depois de dividir a folha no meio, escreva de um lado necessidades e do outro desejos. Agora abra o extrato do banco e comece a listar tudo que você costuma gastar. O ideal é pegar os últimos 6 meses. Não precisa se preocupar com aqueles gastos esporádicos como o presente de aniversário ou a compra de um móvel novo para casa. Foca nos gastos mais recorrentes, aqueles que você tem praticamente todos os meses. E na lista de necessidades coloca aluguel ou parcela de financiamento da casa, luz, água, condomínio, transporte, alimentação básica, internet, enfim, gastos que são essenciais, coisas que você não consegue viver sem. Já na de desejos entra lazer, delivery, roupas, saidinhas, assinaturas de streaming e por aí vai. Não coloca o valor de todos os meses, tá? Coloca o valor médio gasto por mês nessas coisas. Depois das listas prontas, você vai somar os valores. E aqui a gente consegue tirar um primeiro diagnóstico. É importante que os custos de desejos sejam menores que os custos essenciais. Se o resultado for o contrário, nós temos um problema a tratar. Mas
fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar como corrigir isso. A título de exemplo, vamos supor que os custos de necessidades dê 3 mil por mês. E não se prenda a valores, tá bom? Foca no racional por trás. Esse é o mínimo que você precisaria para manter a sua vida com qualidade e funcionando. Vamos chamar de despesas fixas. Essa é a nossa caixa número 1. É ela que vai determinar as quantias que vão sobrar para as outras caixas. Como essa caixa representa a sua linha base, ou seja, o valor que você precisa para se manter, o valor que sobra da equação, seu salário menos o seu custo fixo, é o quanto você vai ter para distribuir entre as outras 3 caixas. Por esse motivo, é muito importante tomar cuidado com o padrão de vida que você escolhe ter. Se você tem um padrão de vida muito elevado, muito acima daquele que você de fato precisa ou consegue manter com tranquilidade, automaticamente os objetivos das outras caixas, que são para te dar uma tranquilidade financeira, vão ficando mais distantes ou pelo menos mais difíceis de serem atingidos. Eu prefiro não cravar um valor em porcentagem aqui, porque varia muito de caso a caso, região do país, idade que você tem, enfim, tem muitas variáveis que interferem na hora de chegar a uma porcentagem ideal. Se você é uma pessoa que mora com os pais, você consegue ter um custo fixo muito menor do que uma pessoa com 40 anos, casada e com filho. Por isso, eu prefiro que você mesmo diga o quanto é factível para sua realidade. Tem gente que só nessa caixa deixa algo próximo a 100%. De novo, existem realidades diferentes. Tem gente que recebe R$2.000 por mês, tem filhos, e eu entendo que é difícil fazer algo sobrar. Essa pessoa com certeza vai ter quase todo o salário consumido só aqui. Mas por outro lado tem o caso da pessoa que é solteira, ganha 10 mil por mês, mas mora numa puta de uma casa, num carrão de luxo e frequenta a academia mais cara da cidade. Nessa situação tem muito mais margem para fazer uma correção, para poder fazer sobrar do que a primeira pessoa. O ideal e que eu aconselho é viver da forma mais simples possível por um tempo até você atingir o objetivo das outras caixas. E aí sim, subir de forma mais tranquila e racional e sustentável o seu padrão de vida, de uma forma que você não precise se matar de trabalhar para manter. Mas só a título de exemplo, vamos pegar o salário do brasileiro médio, que segundo o Google, hoje está em R$ 3.225 e vamos arredondar para 3.500, só para ficar mais fácil de fazer a conta. Vamos supor que essa pessoa seja solteira, não tenha muitos gastos e consiga manter sua vida com 60% dessa renda, R$ 2.100. De novo, é só um exemplo e foca no racional e não nos números. Sobra então 1.400 para dividir entre as outras 3 caixas. E eu já vou falar uma a uma qual deve ser o objetivo. Antes, existem algumas estratégias que podem te ajudar a fazer sobrar mais grana nessa etapa, que é adotando o gasto otimizado. Por exemplo, você realmente precisa de um carro para trabalhar? E se a resposta for sim, precisa de um carrão? Um carrinho mais humilde, mais barato, com um IPVA menor, que consome menos combustível, que tem um seguro mais barato? Será que nessa fase inicial da sua jornada não seria mais interessante para poder sobrar mais dinheiro? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: dentre todos os seus custos fixos, encontre aquele que pode ser reduzido, otimizado, substituído ou até cortado e faça isso, porque é muito importante que sobre o máximo possível nessa etapa. E se não tem nada que possa ser cortado ou reduzido, aí entra a segunda parte da estratégia: fazer renda extra para aumentar a entrada de renda. Existem milhares de oportunidades das mais diferentes áreas e qualquer renda que entra a mais é bem-vinda, principalmente se você passa o mês apertado. Se você tiver a possibilidade de fazer os dois, otimizar os gastos e aumentar a receita, melhor ainda. Em resumo, quanto maior for a diferença entre o dinheiro que entra e a quantia que fica na primeira caixa, mais fácil vai ser para organizar o resto e você já vai me entender o porquê. As 2 caixas do meio eu chamo de caixas híbridas, já que elas representam 2 objetivos em cada. A caixa de número 2, por exemplo, tem como primeiro objetivo a sua reserva de emergência. Confie em mim, sua vida depende dessa caixa. Aqui é importante que o seu dinheiro esteja alocado em algo que renda no mínimo 100% do CDI e que tenha liquidez diária, uma liquidez imediata, ou seja, que você consiga sacar no exato momento que tenha a necessidade. E na minha opinião, isso aqui não é nenhuma recomendação, a caixinha do Nubank ou a conta corrente do Mercado Pago ou até o cofrinho do Mercado Pago são ótimas opções. Dos 40% que sobrou do salário, que a gente está usando como exemplo aqui, metade vai para essa caixinha, ou seja, de 15% a 20% do salário total, ou uma porcentagem que você julgue ideal. Eu recomendo 20%, mas como eu disse, cada um sabe onde o calo aperta.
A reserva de emergência não é algo que você vai construir para sempre. Existe uma meta a ser atingida, que é de 6 meses a 1 ano do seu custo fixo. Seguindo o nosso exemplo de 2.100, você precisaria ter nessa caixa de 12.600 a 25.200. Eu sei, parece muita coisa falando assim, mas pensa comigo. Quanto menor for os seus custos fixos, mais dinheiro sobra e menor é a meta a ser batida. Por isso que eu falei que era importante reduzir os custos e aumentar os ganhos na primeira etapa. A reserva de emergência serve para proteger você e o seu patrimônio. É como se fosse a primeira barreira antes de chegar onde está o seu verdadeiro dinheiro. Como assim? Vamos imaginar que você simplesmente junte algum dinheiro ou então decida investir antes mesmo de construir a sua reserva, o que eu não recomendo que você faça. E nesse meio tempo, alguém da sua família fique doente ou o seu carro quebre, enfim, aconteça alguma emergência real. Se você tem todo o seu dinheiro investido em renda variável, por exemplo, pode ser que nesse momento o seu saldo esteja negativo. E ter que vender alguma ação para atender essa emergência significa perder patrimônio. Ou pior ainda, você pode nem ter nada investido ou guardado e precisa recorrer a algum empréstimo no banco com juros abusivos, e isso vai fazer você diminuir o seu poder aquisitivo nos próximos meses. Tá entendendo a importância de ter uma reserva de emergência? Eu tô falando de emergência de verdade, tá? Não é qualquer coisinha, um jantar fora, uma viagem, alguma gratificação porque eu mereço, porque eu trabalho demais. Estamos falando de emergência séria, tá? Depois de atingir o objetivo de ter 6 meses guardados, o que acontece com o valor que estava sendo colocado nessa caixinha? O objetivo dessa fatia de 20% do seu salário, ou a porcentagem que você estabeleceu, passa a ser para conquistar sua liberdade financeira. E essa pode vir através de investimentos em ações, fundos imobiliários, Bitcoin, compra de imóveis para aluguel, enfim. Isso aí é você quem vai decidir depois de estudar muito e ver o que mais se encaixa para sua realidade. Aproveitando, aqui no canal, meu objetivo não é aprofundar tanto em investimentos, tá? Eu posso até vez ou outra citar o tema ou dar um panorama, mas o meu foco é o comportamental, os hábitos financeiros que levam as pessoas a terem uma vida mais saudável e de qualidade, o que não necessariamente tem a ver com investimentos de forma direta. Os investimentos são sim uma etapa importante para isso e para quem quer enriquecer, mas não é todo mundo que tem estômago para lidar com a volatilidade do mercado, e eu respeito isso. Tem pessoas que só querem uma vida mais tranquila, ter um bom caixa, ter uma boa organização e aceitam abrir mão dos ganhos que poderiam ter se expondo a ativos de mais risco. Ao meu ver, o dinheiro serve para te dar tranquilidade. Se vê o seu patrimônio acumulado com tanto sacrifício derretendo 30%, 40% em poucos dias tirar o seu sono, na minha opinião, não vale a pena. E eu ainda diria que os hábitos e a mentalidade estão um passo antes de entrar em investimentos. É a mudança de mentalidade que vai te dar, ou não, a segurança necessária de se expor ao risco de outros ativos. Dito isso, vamos para a caixinha de número 3. Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Se você tem dívidas, aqui é onde uma parte do seu salário deve ir todos os meses. Eu diria algo em torno de 10% a 15%. Se possível, até mais, tá? Porque se você tem de um lado rendimento de 12% ao ano ao seu favor, com dívidas você tem do outro no mínimo de 35% a 85% contra você. É como ficar numa areia movediça e ir afundando aos poucos achando que você está tendo algum ganho. É muito melhor, antes de otimizar o todo, eliminar aquilo que está te corroendo pelas pernas. Enquanto as dívidas existirem, principalmente as com taxas altíssimas, vai ser muito difícil você avançar. Pessoalmente falando, eu abriria mão de 100% da próxima caixinha e ainda tiraria 5% da que vai para a reserva de emergência para resolver essa questão o mais rápido possível. E quanto maior fosse essa dívida, mais eu me sacrificaria para me livrar. E aí existem duas maneiras de resolver a questão de dívidas, né? O método avalanche e o bola de neve. O método avalanche é o mais inteligente financeiramente falando. E como ele funciona? Vamos supor que você tenha 3 dívidas. A primeira é um cartão de crédito de 5 mil com juros de 35% ao ano. Na segunda, um valor emprestado pelo seu pai ou qualquer outro familiar de 1.500 sem cobrar juros. E a terceira é um empréstimo no banco de 2.500 com 20% ao ano. No método avalanche, você começa pagando a dívida com maior taxa de juros e não necessariamente a maior em valor. O plano é eliminar primeiro as maiores taxas, já que são elas que corroem o seu dinheiro. Levando em conta que 15% da sua renda é destinado a esse objetivo, a gente chega no valor de 525 para pagar essas dívidas. No final, você teria pago tudo em mais ou menos 22 meses e algo em torno de 2.475 de juros. Mas como aqui a gente não
pensa só no lado financeiro, existe uma segunda maneira de organizar esses pagamentos, que é o modo bola de neve, pensando mais no efeito psicológico. Aqui o foco é pagar primeiro as menores dívidas para você ter a sensação de que está avançando, né, de que você está evoluindo e ficar mais motivado. A primeira então seria a dívida, né, do seu pai de R$ 1.500, depois a de R$ 2.500 e por último a de 5.000. A diferença é que optando por esse método você levaria 28 meses, ou seja, 6 meses a mais, e pagaria mais ou menos 5.625 só de juros, ou seja, 6 meses a mais e 3.150 a mais de juros. E eu vou condenar quem prefere seguir o segundo caminho, mesmo financeiramente não fazendo sentido? Jamais. O importante é deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Mas que fique claro que eu não recomendo seguir essa opção. Se fosse no meu caso, eu seguiria o primeiro método. Como nós vimos aqui, os números não mentem e além de você levar mais tempo para quitar todas as dívidas, ainda vai pagar mais caro. Porém, a decisão é toda sua. O que eu faria é seguir o caminho mais racional e deixar a emoção de lado. Inclusive, dinheiro e emoção são coisas que não combinam muito. Depois de se livrar das dívidas, ou caso você nem tenha, inclusive parabéns por isso, essa caixinha passa a ter o objetivo de juntar dinheiro para projetos de longo prazo, coisas que você consegue planejar com antecedência, como viagens, reforma da casa, presentes, tudo que você sabe que em algum momento vai precisar desse dinheiro. E nada melhor do que estar preparado quando chegar esse momento. Por exemplo, nessa caixa eu sempre deixo o valor do IPVA e licenciamento do meu carro, e agora eu estou construindo o valor necessário para o meu casamento, além da viagem modesta que minha noiva e eu fazemos todos os anos. São coisas que eu sei que eu vou precisar gastar no médio e longo prazo, e ao invés de recorrer a um dinheiro que tem outra função dentro da minha organização, como patrimônio ou até reserva de emergência, eu já tenho o lugar certo de onde tirar, que é a caixinha de objetivos de longo prazo. E por que eu gosto de colocar esse objetivo junto com a caixinha de dívidas? Porque eu acho imprudente você ter planos para longo prazo como viagens ou troca de carro, tendo dívidas corroendo o seu dinheiro no momento presente. A construção de uma vida financeira saudável precisa respeitar algumas etapas, e essa é uma delas. A prioridade deve ser sempre se livrar de dívidas antes de se dar ao luxo de alguma coisa. Pensa nessa etapa da caixinha como uma recompensa por ter se livrado das dívidas. Planejar esses objetivos de longo prazo tendo dívidas é loucura e só vai atrapalhar sua jornada financeira, só vai prejudicar a sua saúde financeira. Seja responsável e não antecipe recompensas. Ah, mas então eu não posso fazer nada, eu não posso me divertir? Claro que pode, e não só pode como deve. Mas para isso, nós temos uma caixinha exclusiva. A caixinha de lazer é o nosso último objetivo mensal, não só na ordem de distribuição do dinheiro, mas também na ordem de prioridade. E aqui eu tô sendo sim um pouco radical, e você tem todo o direito de discordar de mim, mas calma que eu vou explicar o meu ponto de vista. De todas as caixinhas que nós abordamos nesse plano de administração financeira, ela é a única que se em um mês você não conseguir aportar, você não conseguir colocar o seu dinheiro, não vai trazer grandes malefícios para sua vida. Se você deixar a caixinha número 1, por exemplo, de lado, no mês seguinte você vai ter 2 aluguéis para pagar e isso vai bagunçar toda a sua vida. Se você não se preocupar com a caixinha número 2, que é a de reserva de emergência, e acontece algum imprevisto, sua vida financeira volta a ficar uma bagunça. E se deixar de pagar uma parcela da sua dívida no mês seguinte, essa dívida aumenta e muito. Mas caso você não consiga sair 1 ou 2 finais de semana, o que de ruim pode acontecer na sua vida? Que malefício que isso pode trazer? Economizar uma grana? Claro que eu entendo o impacto emocional que isso tem e a importância do lazer nas nossas vidas. O exercício que eu estou propondo aqui é que você entenda qual é a ordem de prioridade que essas caixinhas devem ter quando estamos falando de organização financeira. Porque ao mesmo tempo que falhar vez ou outra com a caixinha do lazer não vai impactar a sua saúde financeira, o brasileiro médio tende a tratar ela como prioridade, colocando muitas vezes até à frente de despesas essenciais, ou até das próprias dívidas, que muitas vezes foram adquiridas pela falta de controle quando o assunto é lazer. Por isso, eu recomendo um limite de 5 a 10% da sua renda nessa caixinha, desde que todas as outras estejam saudáveis. Tratar ela como prioridade é perigoso, assim como deixar ela totalmente de lado também não é saudável no longo prazo. E eu passei por isso. Nos primeiros anos da minha trajetória, eu fui totalmente radical quanto ao lazer. Eu cortei 100% da minha vida até atingir alguns objetivos. Alguns anos depois eu percebi que foi besteira, eu poderia ter aproveitado bem mais o processo. Mas enfim, já foi, eu entendo a importância do lazer nas nossas vidas e de certa forma eu não me arrependo, tá?
Às vezes, a gente precisa desequilibrar a balança de um lado para depois encontrar o equilíbrio. E cortar 100% do lazer da sua vida para focar em construir patrimônio é besteira. Você pode até aguentar alguns meses, mas como a construção é lenta, você não vai sentir nenhuma gratificação e isso tem um efeito negativo no seu cérebro. O resultado pode ser que você abandone tudo que você está fazendo em prol da sua saúde financeira em pouco tempo, porque está sentindo que não está valendo a pena, que você não está vivendo. É como fazer dietas radicais e se privar de tudo que você comeu a vida inteira de uma só vez. Nenhum ser humano está preparado para mudar de vida da noite para o dia. Um novo hábito precisa ser inserido aos poucos na nossa vida. E o hábito financeiro, o hábito saudável financeiro, também é assim. Eu já vi muita gente nos dois cenários mudar radicalmente da água para o vinho e em pouco tempo voltar aos antigos hábitos, gastando toda a grana que tinha acumulado e comendo tudo errado de novo, assim, sem freio. O que eu recomendo mesmo é curta o processo. Não tenha pressa de montar a sua reserva. Vai devagar, respeita as porcentagens que você vai determinar para cada caixinha. Às vezes você vai colocar mais em uma, às vezes em outra. A educação financeira é uma maratona. É algo que você deve levar para o resto da sua vida. Não é algo que você vai fazer por alguns meses e pronto, a mágica está feita. É um hábito que tem que ser adquirido e levado até o seu último dia. De novo, o exemplo da alimentação saudável. Não adianta por 6 meses você comer direito e depois voltar a ter hábitos ruins, se entupindo de porcaria e achar que por ter comido 6 meses coisas saudáveis, você está com a vida salva. Não é assim que a coisa funciona. Então o primeiro passo para uma vida financeira mais organizada é determinar a porcentagem que cada caixinha vai receber do seu salário todos os meses e religiosamente você vai repetir esse processo para o resto da sua vida. E pronto, não tem mágica. É repetição, é hábito, é consistência. Respeitando a regra de distribuição que você mesmo vai definir, é que você alcança uma vida financeira saudável. Alcançando seus objetivos, se livrando de dívidas, se divertindo e tendo cada vez mais noites tranquilas de sono, sem precisar se preocupar com dinheiro. E para facilitar esse processo e acelerar os seus resultados, foque em 2 pilares. Primeiro, ganhar mais. Se o seu trabalho não tem um plano de carreira, se você não consegue aumentar o seu salário, a internet ou até o mundo físico mesmo está cheio de oportunidade de renda extra. E segundo, gastar menos. Abra o seu extrato e veja o que pode ser cortado ou otimizado. Se você consegue se mudar para um lugar mais barato, ter um carro mais modesto. Quando você se vê em alguma situação que você quer muito comprar alguma coisa, pergunta se isso realmente é importante para você, se isso vai mudar de fato a sua vida ou se vai colocar você mais distante de ter uma vida financeira saudável. Tudo isso são potencializadores de resultados que vão te colocar cada vez mais próximo de ter uma vida financeira saudável. E aliado à organização que você acabou de aprender nesse vídeo, eu tenho certeza que em pouco tempo a sua vida vai mudar. Agora, comenta aqui embaixo qual vai ser o seu planejamento, qual a porcentagem que você vai definir para cada caixinha. Lembrando que cada pessoa tem uma realidade diferente, então é lógico que cada um vai chegar a porcentagens diferentes. Comenta também como eu posso te ajudar a ter uma vida financeira mais saudável. Como esse foi o primeiro vídeo do canal, o seu feedback é essencial para trazer novos temas. E não se esqueça que enriquecer é comportamental.